Gostaria de fazer um anúncio aqui antes de iniciar meu pronunciamento. O presidente Michel Temer anunciou nesta quarta-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, a abertura de uma linha de crédito de 30 bilhões com taxa de juros reduzida para estimular o empreendedorismo no país e ajudar a micro e pequenas empresas. O anúncio foi feito no Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, comemorado no dia 5 de outubro. Em um discurso de cerca de 10 minutos, Temer disse que, embora haja uma ideia de que os micro e pequenos empresários são algo pequeno, eles são gigantes, porque, na visão dele, representam atualmente 52% do PIB brasileiro. Segundo dados da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, esses negócios representam 95% das pessoas jurídicas do país e até 27% do Produto Interno Bruto, do PIB. As micro e pequenas empresas também são responsáveis por 52% dos empregos formais e 41% da massa salarial dos trabalhadores. Parabéns aos micro e pequenos empresários. Senhor presidente, na década de 1990, o Brasil formulou um programa chamado Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. O objetivo era construir um grande sistema de logística integrado, multimodal e eficiente que nos colocaria em pé de igualdade com os demais países do mundo. Esses eixos de integração acabaram ficando, em grande parte, apenas no papel. No início dos anos 2000, uma série de países sul-americanos, incluindo o Brasil, aglutinaram-se em uma iniciativa semelhante, o IRSA, a integração da infraestrutura regional da América do Sul. A iniciativa ainda prevê, hoje, sob o comando do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, o COSIPLAN, uma dezena de eixos de integração para toda a América do Sul. Dentre os documentos produzidos pelo IRSA, há um mapa que mostra o Brasil e os demais países sul-americanos completamente interligados por ferrovias, rodovias e hidrovias. Seria possível navegar do Atlântico às franjas da Cordilheira dos Andes e do Caribe à foz do Rio da Prata por meio de hidrovias e integração multimodal. Para a segunda viagem do Caribe ao Rio da Prata, bastaria, aparentemente, adentrar pela foz do Rio Orinoco, na Venezuela, alcançar o Rio Negro, descer um pouco o Amazonas, virar à direita na confluência do Madeira, passar algumas eclusas, subir o Guaporé, descer o Paraguai e o Paraná e, finalmente, atracar em Montevidéu ou Buenos Aires. O coração dessa malha logística, o elemento aglutinador de todos esses modais de transporte ao norte e ao sul da linha do Equador seria justamente o nosso Rio Madeira, o Rio Madeira que corta o estado de Rondônia. Para quem acredita na importância da infraestrutura e trabalha sempre nesse sentido, essa imagem é realmente muito bonita. É um sonho que não precisa e nem deve ser abandonado. Mas, por enquanto, trata-se de apenas disso, de um sonho, de uma miragem. Nossa realidade é muito mais terrena. Há uma série de ameaças concretas à viabilidade da hidrovia do Madeira. Há uma série de obstáculos a superar. Há uma série de certezas e incertezas que somos forçados a enfrentar. O trecho percorrido pelo Rio Madeira entre Porto Velho, a nossa capital, e o Rio Amazonas encaixa-se numa falha tectônica denominada Madre de Deus, Itacoatiara. A calha é formada por terrenos sedimentares não consolidados, relativamente recentes, que são diretamente afetados pela dinâmica hidrológica do rio. É assim que os geólogos explicam alguns fenômenos que fazem parte do nosso dia a dia, como as terras caídas, os desbarrancamentos, os bancos de areia, as mudanças constantes dos canais de navegação e a enorme quantidade de sedimentos e detritos carreados pelo rio. Outro fato incontornável é a oscilação anual do nível das águas. O último informe de monitoramento da bacia do Rio Madeira, feito pela CPRM, em 7 de agosto, previu que a cota do rio em Porto Velho hoje já deve estar abaixo dos 3 metros.
Não sabemos quando teremos uma seca como a do ano passado, ou uma cheia como a de 2014, uma cheia histórica. Mas sabemos que, independentemente de cheia ou de seca, há um trabalho de monitoramento batimétrico e de dragagem que tem de ser feito periodicamente no tempo certo e nos locais precisos, sem falhas ou desculpas possíveis. Não há justificativa aceitável para que o monitoramento e a dragagem não ocorram de forma corrente e eficiente. A extensão dos efeitos das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio sobre o comportamento do rio, a montante e a jusante das represas é outra incerteza que enfrentamos. Não há dúvida de que a inundação das antigas cachoeiras de Santo Antônio e Jirau e das demais quedas d'água que havia naquele trecho acabaram por concentrar toda a energia dos 46 metros de desnível do rio em apenas 2 pontos. Isso certamente deve afetar o comportamento da carga de sedimentos transportados pelo rio. Se houver vantagens, elas certamente incluirão alguma possibilidade de controle sobre a vazão das águas e sobre a viagem dos troncos. Esse é um poder a que devemos ter acesso e que certamente não deve ser usado sem levar em consideração a navegabilidade do rio. A Lei nº 9.433, de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, prevê que a utilização desses recursos deve garantir a possibilidade de uso múltiplo das águas e as condições de navegabilidade necessárias ao transporte aquaviário. Não se trata de privilégio, é apenas o reconhecimento da importância das hidrovias para o futuro do país. Há razões econômicas, sociais e ambientais para isso. O transporte aquaviário é mais barato e mais eficiente energeticamente do que todos os outros modais. As emissões de gases do efeito estufa e os impactos ambientais de um comboio graneleiro de 40 mil toneladas são muito menores do que os de uma frota de mais de 1.000 carretas rodando milhares de quilômetros. E aí, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que temos lá em Rondônia mais de 1.300 carretas de soja, bitrens, treminhões, carregando, transportando milhares ou milhões de toneladas de grãos. O impacto econômico e social de acidentes e mortes em hidrovias também é infinitamente menor do que nas rodovias. Além de tudo, não é possível imaginar Porto Velho sem o Rio Madeira. Não é possível imaginar Rondônia sem o Rio Madeira. Não é possível imaginar nossa região, incluindo Acre, Amazonas e Mato Grosso, sem o Rio Madeira. Um Rio Madeira vivo, forte e navegável todos os dias do ano, é algo vital para o nosso futuro. E nosso futuro, não tenho dúvida disso, será como o espelho do futuro do próprio país. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, encerro aqui a minha fala pedindo ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, que agilize a dragagem do Rio Madeira. Há anos eu venho cobrando. Eu sei que tem 80 milhões de reais disponíveis para a dragagem do Rio Madeira, mas o que não está acontecendo é a velocidade, é o empenho da empresa que venceu essa licitação. Depois de uma licitação fracassada do passado, que a empresa nem sequer entrou na obra. Agora veio outra empresa, venceu a licitação, mas não está trabalhando com celeridade para a dragagem do Rio Madeira. Nós, como disse aqui no meu pronunciamento, Rondônia, Acre, o Mato Grosso, o Amazonas, Roraima, o Amapá e, por que não dizer, quase todo o Brasil dependem do Rio Madeira, dependem da navegabilidade do Rio Madeira. Por isso, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu estou aqui neste momento cobrando mais uma vez as autoridades federais, o Ministério dos Transportes e o DENIT Nacional para que agilize a dragagem do nosso Rio Madeira. Muito obrigado, senhora presidente.